Sentem-se, irmãos, por favor. Pai do Senhor, Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos todos. Eu peço que você abra a tua Bíblia junto comigo na primeira epístola de João, capítulo de número 2 e verso de número 1. Lá no finalzinho da tua Bíblia, você vai no livro de Apocalipse, volta, passa Judas, já vai achar João. Primeira epístola, primeira carta, primeiro livro, como você quiser chamar, de João, capítulo 2, verso 1. Por favor. Glória a Deus, aleluia. Jesus é bom. Maravilha, Jesus. Jesus. 2, verso 1. 1 João, capítulo 2, verso de número 1. Acho que dá para você baixar mais um pouquinho, né, Gabriel? 2, 1. Que eu estou falando bem baixinho, né? Dá para você baixar, se eu aumentar o tom. Aí, tá beleza. Todo mundo encontrou? Posso ler? A minha Bíblia diz assim, ó: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém? Feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça, vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Querido Deus, Espírito Santo, eu peço que o Senhor nos dirija, nos conduza, nos leve segundo a vontade e o desejo do teu coração. Querido Deus, eu te peço, papai, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e que o Senhor possa quebrantar o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. A palavra de Deus hoje traz para mim e para você um mandamento. Obrigado, Chico. Um mandamento que mostra em que nível de amizade com Deus nós vivemos. Eu acho que não estaria errado dizer isso. A palavra de Deus, ela fala que nos adverte para que nós não pequemos. Porque quem anda pecando é do diabo. A Bíblia diz isso, você já aprendeu, já temos lido. Mas hoje, a Bíblia também fala que se nós pecarmos, mesmo não querendo, ou seja, um pecado não voluntário, né?
Uma coisa é você pegar uma pedra e jogar na vidraça do teu vizinho e dizer, vou quebrar aquela vidraça, e pá, joga a pedra lá, quebra. Outra coisa é você estar brincando e acidentalmente, não é? A bola bate no vidro do vizinho e quebra o vidro. O resultado da quebra do vidro é o mesmo, mas a ação que gerou a quebra do vidro é diferente. Diferente, né? Não houve dolo, não houve maldade, foi só um acidente. Então, quando nós pecamos em função daquilo que vivemos, das circunstâncias, da situação que nós vivemos, o Senhor está pronto, absolutamente pronto, desde que haja arrependimento, para nos perdoar. Então a única coisa que precisa acontecer, existir na nossa vida para que haja o perdão, é o arrependimento do pecado. É o Senhor, me perdoe porque eu pequei. Então quando nós nos dispomos diante de Deus, arrependidos, e nós nos dispomos a ter uma nova oportunidade, o Senhor está pronto para nos perdoar. O João, ele nos trata de filhinhos, não é? Porque nós já somos filhos de Deus e, portanto, somos chamados de filhinhos, né? E ele diz, meus filhinhos, estas coisas os escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, mas se você pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Veja que a palavra de Deus diz que Jesus não morreu só por você. Jesus não morreu só por mim. Jesus morreu por todos. Isso é uma coisa que muita gente precisa aprender. Porque tem gente achando que é mais justo que os outros. É mais digno de ter o seu pecado perdoado do que os outros. Ele acha que é melhor do que os outros. E muita gente pensa isso. Poderia trazer um testemunho para você da minha vida, na igreja, de muitos anos atrás, quando eu ainda congregava nas Assembleias de Deus. E a gente no carro com alguns meninos, falando sobre... Cara, isso é antigo pra caramba essa conversa, mas eu vou te contar. Quando a Gretchen se converteu, você vai dizer para mim, mas ela é convertida? Cara, isso aí é problema dela, não é problema meu. Quando ela parou da vida mundana, da vida do mundo lá, isso é lá atrás. Isso é 1900 e era Cid Almeida, faz tempo isso pra caramba. Gerou uma grande polêmica dentro da igreja, porque naquele tempo não era comum os artistas se converterem e vir para a igreja, não era comum. Sabe por quê? Porque não existia o gospel. Hoje as pessoas vêm no gospel, o mundo gospel traz os artistas, gera artistas, fabrica artistas. Mas no tempo raiz da igreja lá atrás a gente não via isso. Porque não existia o gospel. E naqueles dias foi um bafo forte na igreja. A Gretchen se converteu. E a gente no carro, nós estávamos vindo para o litoral. E um dos guris, eu acho que 16, 17 anos, ele disse, cara, eu vou dizer uma coisa para você, eu não concordo com uma pessoa dessa, com uma mulher dessa se converter e ir para o céu. Eu não acho isso certo. Eu falei, por que não? Nós, em 5, eu era o mais velho, né? Estava com os guris. Ele disse, cara, eu nasci na igreja, vivi na igreja, vivi uma vida santificada, nunca fumei, nunca bebi, nunca me prostituí. Estou batizado, trabalho para Jesus, trabalho na igreja. Daí vem uma mulher cheia de pecado, uma prostituta,
estou reproduzindo só o que ele falou, tá? As palavras que ele disse, eu me lembro como se fosse hoje. E aí se converte e vai para o mesmo céu que eu vou. Você acha que isso é justo? Quantas vezes você já ouviu isso? Quem é crente velho como eu já ouviu isso muitas vezes. Por quê? Porque as pessoas acham que são mais merecedoras de ir para o céu do que os outros. Eles acham que eles são mais santos que os outros. E eles não admitem que no céu deles, de pessoas perfeitas, entremos nós que somos imperfeitos. E vou dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Não se escandalize com o que eu estou te falando, porque isso é muito mais comum do que imagina a vossa vã filosofia. Isso é muito comum. Muito comum. Tem muita gente, muitas igrejas, ou poderia mudar, tem muitas instituições religiosas que acham que eu e você não somos dignos de ir para o céu. Porque nós não temos o estereotipo que eles têm no seu coração, ou o modelo, nós não somos o modelo de crente que eles têm no seu coração para ir morar no céu. E por eles, a gente vai para o inferno. Não ache você que não. Não ache você que não. Eles acham que se você não colocar um terno, você não tem santidade. Se você não usar uma gravata, você não é apto a ir para o reino. Se você não tiver com um vestidão compridão arrastando o chão, com cabelo compridão, você não é apto a ir para o reino. Você não é crente. Não é? Tem alguns até que dizem que se você não der ou devolver o teu dízimo, você vai para o inferno. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus Cristo morreu por todos. Jesus morreu por todos. E quando Jesus, pregando o seu evangelho, ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Ele está dizendo que todos aqueles que crerem e se arrependerem serão salvos. Jesus não falou de religião, ele não criou uma religião, não é? Jesus não criou uma placa de igreja, ele não fez isso. Jesus, ele criou uma regra para você entrar no céu. Qual é a regra, pastor? Fé. A fé em Cristo, o abandono do pecado, a santificação, vai fazer com que você entre no reino dos céus. Então, quando a gente observa a palavra de Deus, nós começamos a observar que é muito diferente do que algumas pessoas ensinam por aí. É muito diferente. A Bíblia é muito diferente do que várias instituições religiosas por aí ensinam. E nós precisamos nos ater à palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através de mim. Em João, capítulo 1, verso 1, ele disse: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Então a palavra de Deus é Deus. Agora muitos têm um Deus perneta, maneta, picego, surdo de um ouvido. Por quê? Porque eles se utilizam de uma parte das Escrituras e da outra não. Nós já aprendemos e entendemos que nós vivemos um novo pacto, uma nova aliança com Jesus Cristo. Por isso, nós somos neotestamentários, nós não vivemos mais o Velho Testamento. O Velho Testamento é a lei, os profetas, os salmos, eles são para os judeus. Nós vivemos uma nova aliança com Cristo. Jesus disse que veio para nos dar um novo mandamento, nós acabamos de ler. Que não é mais baseado na lei, mas é baseado na graça. Conduzida pelo amor. Porque se você não amar, o Velho Testamento dizia o seguinte: se o cara furar teu olho, você pode furar o dele. Não é isso? Se o cara quebrar teus dentes, você pode quebrar o dele. Se o cara atirar em você, você pode atirar nele. Você pode, o Velho Testamento fala isso. Olho por olho, dente por dente, e assim sucessivamente.
Mas quando Jesus Cristo veio, ele ensinou uma coisa diferente. Ele disse que se alguém bater no teu rosto no lado direito, você tem que virar à esquerda. Se alguém vir tomar a tua blusa, você tem que dar a tua camisa também. Se alguém mandar você andar uma milha, você tem que andar 2. Veja, é diferente do Velho Testamento. É um novo conceito. Ele disse que nos deixaria apenas 2 mandamentos que fazem valer todos os outros. Amar o Senhor, nosso Deus, sobre todas as outras coisas, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se não houver amor, não há salvação. Se não houver amor, não tem reino do céu, irmão. Se você não ama o teu irmão, você não vai para o céu, você vai para o inferno. A Bíblia está falando isso. Você pode ser crente do jeito que você quiser. Você pode saber cantar o hino da harpa todinho. Cantar no coral tua vida inteira. Trabalhar na porta a tua vida inteira. Evangelizar pessoas a tua vida inteira. Ser dizimista a tua vida inteira. Se você não amar o teu irmão, você vai para o inferno. É o que a Bíblia está falando. E vou dizer uma coisa para você, eu acho que isso é a coisa mais difícil que Jesus deixou para mim e para você fazer. Porque a coisa difícil é amar os outros, não é? Não é, irmão? E se a gente disser que é fácil, nós estamos sendo hipócrita. E se você for hipócrita, você vai para o inferno. Porque a Bíblia diz que os hipócritas não vão entrar no reino dos céus. Então admitir a nossa dificuldade já é um grande começo para a gente começar a mudar. A Bíblia diz que se você não consegue amar, você precisa fazer o quê? Suportar. Se você não ama, você suporta. Por quê? Suporta. Você suporta as bobagens que a pessoa fala, você suporta as cachorradas que as pessoas fazem. Não é? Você suporta. Você pode não amar ele, aí você suporta. A Bíblia quebra o nosso galho nesse aspecto, não é? Agora a Bíblia diz que se você não ama o teu irmão que senta do seu lado, que você conhece e vê, como é que você vai dizer que você ama a Deus que você não conhece e não vê? Né? Por quê? Porque quem ama não mata. Veja, amar o teu próximo como a ti mesmo, ele engloba todos os outros mandamentos. Você honra teu pai e tua mãe, por quê? Porque você ama eles. Você não trai a tua esposa ou teu marido, por quê? Porque você ama ele. Você não mente, por quê? Porque quem ama não mente, fala a verdade. Falar a verdade é um ato de amor. A Bíblia diz que se você vê alguém no engano, no erro, você tem a obrigação de exortá-lo para que ele volte ao caminho. Nós estamos falando de doutrina, nós estamos falando de Bíblia. Nós não estamos falando de você se meter na vida dos outros, chegar na casa do teu vizinho e falar, meu Deus, mas essa casa está horrível. Você tem que mudar essa parede. Isso aí é se meter, falta de educação, você não tem que se meter na vida dos outros. Mas é diferente de você ver o irmão Cláudio comendo muito doce, você olhar e falar, irmão, para de comer doce, cara, diabetes vai te matar. Ah, de amor? Né? Você vê o Heiser comendo gordura da picanha e dizer, ô Heiser, não come gordura que colesterol também mata. Pega, né? Então, todos nós, em algum lugar da nossa vida, a gente falha. Que ninguém é perfeito. Né? Se nós tivéssemos 10 lados e fôssemos perfeitos em 9, ainda ia ter um para fazer de nós seres imperfeitos. E se você for 9 lados imperfeitos e tiver um perfeito, glória a Deus. Por quê, irmão? Porque você pode orar muito bem, orar bastante, ser um homem de oração. Você pode. Mas você pode ser fofoqueiro. Você é maldizente. Não tem aquele povo apontadorzinho, conhece? Nossa, você viu ali o irmão? Hã? Mas você viu aquele ali? Não, mas aquilo ali não é de Deus. Cara, quem é você para dizer o que é de Deus e o que não é? Quantas vezes
na minha vida dentro da igreja, eu vi pessoas blasfemarem contra o Espírito Santo. Quantas vezes eu já vi isso? Crente velho. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo só é se for feita de juízo perfeito, com conhecimento de causa. Senão não é. Não é? Um pastor sobre o púlpito em adultério, por exemplo, e Deus levantar uma ovelhinha pequenininha e dizer, levanta, vai lá e exorta ele na frente de todo mundo. Vocês já viram isso? Eu já vi isso. Apontar para o cara e dizer assim, ó, assim diz o Senhor, se conserta do teu pecado, senão Deus vai matar você. Se o pastor que está em cima do púlpito, a pastora, ou enfim, quem for, tiver temor de Deus, o que é que ele faz? Ele sabe o que ele está fazendo errado. Já aconteceu comigo, já. Quando eu era novinho ainda. Jesus, eu já contei para vocês daquele filme Como Treinar o Meu Dragão, né? Lembra? Já aconteceu comigo, eu sentado lá no fundo. Vou retroceder, eu na minha casa, deitado no meu sofá, assistindo o Globo Esporte. Há muitos anos. Muitos anos. Bem tranquilo, era um verão, estava um calor miserável. Um calor miserável. E o Espírito Santo falou para mim, levanta, toma banho, troca de roupa que hoje você vai na igreja. Eu falei, mas Jesus, hoje eu não tenho culto, hoje eu estou de boas. Ele falou, levanta agora e vai tomar banho. Eu levantei e tomei banho. Eu falei, mas Senhor, mas está muito cedo. Aí o Espírito Santo disse para mim, escute, ele falou, você tem dinheiro aí no seu bolso? Eu disse, não. Ele falou, então você vai ter que ir a pé. E você tem que chegar lá até às 15 horas. Então, se mexe. E eu corri, irmão, trocar de roupa. Coloquei a minha roupa de crente. Deus exigiu isso. Minha Bíblia e saí, fui caminhando. A igreja era longe pra caramba. Longe pra caramba, pelo menos uns 5 quilômetros. E eu fui a pé, fui andando. Calor, irmão, calor. Fui embora. E daí eu cansava, parava debaixo de uma sombra, o Espírito Santo falava, pressa, que senão você vai se atrasar. E eu, cheguei na igreja, tinha acabado a mensagem, era um culto da tarde. Tinha acabado a introdução, os hinos, o louvor, ia começar a mensagem. 3 horas, mais ou menos, 3h15. Subiu o pastor no púlpito para recolher a oferta. Sabe aquelas igrejas que o cara lê um texto e prega 15 minutos para esfolar todo mundo? Sabe qual tipo? Tipo isso. Daí subiu lá, ele não era pastor, ele era evangelista. Eu lembro como se fosse hoje. Igreja de profeta, né? Cheio de profeta, um púlpito alto. Não vou falar o nome. Não vou falar o nome. Assembleia de Deus da Madureira, vou falar. Né? E eu entrei, sentei lá no fundo. Tinha uma irmã, grandona assim, missionária, forte na porta. Ela era bem negra, com zoião, buticado assim. Quando eu entrei, suado, cansado de tanto andar, ela olhou bem nos meus olhos, assim, ela era muito engraçadona, né? Ela olhou nos olhos e disse, a paz, varão. Eu disse, a paz, irmã. Como é que ela falou? Tua vinda é de paz? Ela era muito zoeira. Eu disse, depende de para quem. Ela, oi. Ela falou, Deus falou para mim que ia mandar um profeta hoje aqui, eu estou até arrepiada. Falei, então deixa eu sentar aqui no fundo da igreja assim, ó, bombando. Um lugarzinho no fundo, último banco da igreja, fiquei lá quietinho, orando assim, Jesus, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E eu com o olho fechado, sentado assim, ó, de cabeça baixa, aqueles bancão de madeira, bem quietinho, espremido, que tinha um monte de gente. Eu vi entrar um anjo aqui atrás, assim, ó, veio do meu lado e sentou do meu lado do banco. Chegou a me amassar assim, ó. Eu senti ele do lado, ele me amassou. E ele colocou o seu braço em volta do meu ombro e me deu um abraço. E enquanto ele me abraçava, o Espírito Santo disse para mim, tá vendo aquele homem que vai subir no púlpito agora? E o cara, a missionária,
em cima do púlpito, Maria do Monte, que já está em Jesus, né? Já dormiu em Jesus. Eu me converti lá nessa igreja, conhecia muito bem. Ela disse assim, agora nós vamos recolher a oferta, o missionário fulano de tal vai vir aqui. Deus falou para mim, tá vendo esse cara aí? Eu disse, sim, senhor. Você vai levantar, vai lá na frente e vai dizer para ele que se ele continuar subindo no púlpito em adultério como ele está, eu vou matar ele lá em cima. Eu disse, Jesus, eu me converti ontem, sou um Zezinho, ninguém. Como é que o senhor quer que eu vá lá na frente? O cara é pastor da igreja, Jesus. Cara, o anjo abraçado me apertou um pouquinho. Fez... Falou, levanta e vai. Eu disse, Jesus, eu não vou. Como é que eu vou? No meio de todo mundo, Jesus, o senhor está louco? O anjo apertou no... Ele falou, vai, senão o anjo vai matar você, você vai morrer sentado aí, ó. E o anjo me esmagou, irmão. Irmão, nunca queira passar por isso na tua vida. Nunca queira passar por isso. Eu disse, tá bom, Jesus, manda o anjo soltar que eu vou, só eu vou. Não conseguia respirar. Ele soltou, eu levantei, já fui andando já. Ele com o microfone, irmãos, vamos ler o texto e tal, e eu levantei lá de trás. Quando eu levantei, a irmã que estava lá, tipo a Carlota, assim, que fica falando umas coisas no meio do culto, né? Quando eu levantei, assim, o Espírito Santo me tomou, irmão, num poder. E eu já fui marchando para frente com a mão levantada, assim, com o dedo em riste. O cara era meio morenão, que estava lá em cima, assim, quando ele me olhou vindo assim, ele ficou branco lá em cima. Eu vim andando na direção dele, e a irmã que estava lá atrás fala, fala, Jeová! E eu vim embaixo do púlpito, apontei o dedo na cara dele e disse, assim te diz o Senhor, e o cara branco assim, ó, me olhando. Desce! Adúltero, porque senão eu, o Senhor, vou matar você em cima agora. Sabe o que o cara fez? Era alto assim o púlpito, o cara pulou, irmão, lá de cima. Pulou, olha o que é o cara ter temor de Deus. Tá errado, mas tem temor de Deus. Pulou, caiu no chão com a cara no pó assim, ó, irmão. Já caiu na posição, Jesus, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Assim, diante de Deus, irmão. O cara quase me matou do coração, porque eu achei que ele ia pular em mim, né? Ainda bem que ele pulou do lado. Tem gente que brinca com Deus. Mas depois ele ficou meu amigo. Eu conheci assim, depois ele ficou meu amigo. Demorou. Jesus morreu por todos. Então nós devemos vigiar, e quando você não souber se de fato é Deus que está falando com você ou não, cale a boca. Para você não se levantar, como muitos aí fizeram, e ao invés de aceitar a repreensão de Deus, porque Deus levantou o profeta para falar, aí o cara não querendo passar vergonha no ministério, falou, cala a boca, diabo! E era o Espírito Santo. Eu conto aqui sempre o testemunho da Flor de Lis, né? Aquela mulher lá do Rio de Janeiro, né? Sempre conto esse testemunho, porque ela está presa mesmo, ela não pode me processar, eu posso falar, não tem problema. E é verdade. Né? E é verdade. Ela estava envenenando o marido, foi condenada por isso, né? Tentou matar e tal. Enfim, vocês conhecem a história. E Deus mandou um profeta lá para apontar o dedo para ela, ela escorraçou a mulher de dentro da igreja. Chamou de diabo, de filho de Satanás, um monte de coisa e tal. E a mulher foi embora, irmão. Onde ela está? Né? Então, o peso da mão de Deus é algo que você jamais deve querer sentir. Jamais. Jamais. Né? Então, a gente observando a palavra de Deus, nós vemos que Jesus morreu por todos, sem exceção. E Jesus, ele nos exorta, é o que a Bíblia diz, para que a gente se arrependa do nosso pecado e se converta. Jesus não coaduna com o pecado. O Espírito Santo não faz parede meia com Satanás. Não se iluda, irmão. Não se iluda. Vamos no 3, Gabriel. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus. Olha para quem está do teu lado e pergunta para ele, está guardando? Pergunta para ele, você está guardando? Pergunta aí.
Chacoalha ele e falou: vaso, está guardando? Tem certeza que você está de boa aí com Jesus? E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus. Quais são os seus mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós. Olhe de novo e fala: você está fazendo isso? Está fazendo? Você que está em casa aí, fala para quem está ao teu lado: você está fazendo isso aí? Tem certeza? Você está me amando como você deve? Você está me amando como você deve? Quem lembra daquelas figurinhas? Amar é, quem que lembra? Amar é fazer bolo quando o vaso está com fome. Amar é deixar ele dormir até mais tarde quando ele está cansado. Amar é quando você acorda, não abre a cortina, deixa o miserável dormir. Lembra dessas coisinhas? Quem lembra? É só eu que sou velho, que não vivia. A Lu também, né? Que tinha essas figurinhas antigamente. Né? Então, você não basta você amar, você tem que demonstrar. Demonstrar esse amor. Você tem que demonstrar esse amor. Como? Através das suas ações. Através das suas ações. Esse amor que Jesus está falando não é o marido com a mulher. Não, Jesus não está falando desse amor aí. Tá? Não, ele está falando do amor ágape, que é o amor de alma, o amor de Deus para com os seus filhos. Amém? Ele não está falando desse amor de marido e mulher, não é disso aí que Jesus está falando. Jesus está falando que quem ama é capaz de dar a sua vida pelo seu irmão. Não é isso? Dar a sua vida pelo seu irmão, tá? Vamos para o 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? E nele não está a verdade. Então, se você diz que conhece a Deus, mas não ama seu irmão, o que você é? A Bíblia diz que os mentirosos vão para onde? Para o quinto dos infernos. Veja como esse texto ele é bonitinho por aí, né? É marreta que quebra pedra. Então você precisa, tem a necessidade de amar o seu irmão. Amém? Vamos mais um pouquinho para frente. Mas a qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. Qualquer que faz o quê? Que dá coisa para os pobres? Que faz boa ação? Veja como a Bíblia é específica, irmão. Que dá o seu dízimo? Que dá esmola para o mendigo? É aí que você vê o amor de Deus manifesta na vida das pessoas, sim ou não? Não. Você vê o amor de Deus na vida da pessoa onde? Quando a pessoa guarda a palavra do quê? De Deus. Guarda a palavra de Deus. A recomendação no Novo Testamento com relação aos pobres, a Bíblia diz assim, ó: e quando puderdes, lembrai-vos dos pobres. Nunca disse que a igreja tinha obrigação de cuidar deles, sustentar eles, não disse isso. Nem a igreja, e a igreja somos eu e você. Então quando a gente pode, a gente ajuda. Mas ninguém tem obrigação de fazer isso. Isso é uma coisa que as pessoas precisam aprender. Tem condições, faz, não tem condição, não faz, e Jesus não vai ficar chateado com você por causa disso. Porque o Senhor conhece o teu coração, o teu bolso, a tua condição, tudo. Então quando você tem e não ajuda, a Bíblia diz que você peca. Se você vê alguém em necessidade e você cerra o teu coração, podendo ajudar, peca. Mas se você não pode, você vai fazer o quê? Senta do lado e chora junto. Ou não é? Você já teve a oportunidade infeliz de estar abraçado, perto ou do lado de alguém que está morrendo? Você já teve essa oportunidade? Sim ou não? Nunca teve essa oportunidade?
pessoa está do teu lado, num acidente, ou levou um tiro, ou sei lá, coisa mais trágica, ou talvez não. E aquela pessoa está morrendo naquele minuto e você não tem como salvar ela. Você já viveu isso? É uma coisa desesperadora. Você não viveu, espero que você nunca viva. Já vivi isso algumas vezes. Isso é uma coisa complicada. Mas quando a gente passa a ter fé em Cristo, no céu, e você não pode salvar a vida da pessoa, o que é que você faz? Você tenta salvar a sua alma. Tenta salvar a sua alma. Isso aí você pode fazer. Alguns minutos, quem sabe 2, 1 minuto, suficiente para você fazer a oração do ladrão da cruz. Pregar o evangelho naquele último momento de vida daquela pessoa. Para que ela naquele instante se arrependa e tenha a oportunidade de ser salva. Que a Bíblia está falando. Guardar a palavra de Deus. Se você guarda a palavra de Deus, você crê na vida eterna. Você crê que a nossa história não acaba no caixão. Aliás, o apóstolo Paulo fala isso, né? Se a vida eterna de fato não existe, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque é nisso que nós cremos, é isso que nós pregamos, a vida eterna. Não é isso aí? A ressurreição dos mortos? Você não crê nisso? Você só crê no teu corpício aí, nas tuas coisas, nas coisas naturais, passageiras, você acredita só nisso? Então a nossa fé é baseada nas coisas que nós não podemos ver, mas cremos. Nós cremos na vida eterna, nós cremos na ressurreição dos mortos. Nós acreditamos que Jesus ressuscitou, nós acreditamos que Jesus está vivo, nós acreditamos que Jesus está lá no céu, sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Nós acreditamos que o Espírito Santo nos ajuda, nos ensina a orar como convém, nos capacita para que andemos na presença dEle e sejamos uma bênção. E enquanto Jesus não vem, o que a gente faz? A gente vive um dia de cada vez, lutando para entrar no céu. Como é que nós fazemos isso? Guardando a palavra de Deus. E veja, ele diz mais, vírgula, nele, não, pode deixar no 7, no 5, né? A gente está isso. Nele, realmente, se tem aperfeiçoado o amor de Deus. Em quem tem se aperfeiçoado o amor de Deus? Aquele que tem guardado a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo. Mas aquele que guarda a sua palavra, nele realmente tem se aperfeiçoado o amor de Deus. Por quê? Porque você prega a palavra de Deus, porque você vive a palavra de Deus. E quando você exorta alguém dentro da Bíblia, você demonstra seu amor. Porque se você vê o irmão no pecado e você não fala nada, você não ama ele. Você não ama, porque você não se importa, porque ele vai para o inferno e você não está se importando. Não é? Então o amor de Deus se aperfeiçoa em você quando? Quando você guarda a palavra de Deus e age segundo o que ela diz. E nisto sabemos que estamos nele. Em quem? Em Jesus. 6, Gabriel, pode mandar. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Ele quem? Jesus. Você observa isso? Pergunta para quem está do teu lado, como você tem andado? Como você tem andado, irmão? Tem andado como Jesus andou? Hã? Tem andado como Jesus andou? Ou não? Quando você vai tomar uma atitude, você vai fazer alguma coisa, você pensa, não, mas Jesus fez isso, eu tenho que fazer isso. Você se comporta dessa maneira? Você se esforça em fazer isso? Em agir desta forma? Você busca o testemunho de Cristo para aplicar isso na tua vida cotidiana? Ou você já pega um pau e sai dando nas costas de todo mundo? Ou você é longânimo, tardio em irar-se, bondoso, chega a ser até trouxa, as pessoas chamam você. Eu lhe chamo de trouxa, falo, nossa, esse é um trouxa.
né? Mas eu não me importo, irmão. Trouxa é quem não está vivendo o evangelho, que vai morrer, vai para o inferno. Esse é trouxa. A vida inteira dentro da igreja, mas não vive o que a Bíblia diz. Uma vida inteira religiosa, cheio de religião, cheio de cargo na igreja, cheio do que mais? De coral, cheio de dirigir célula, não é? Está cheio de coisas, de coisas na igreja, mas não guarda a palavra de Deus, não vive a palavra de Deus, não ama o Senhor acima de todas as outras coisas, não sofre o dolo, não sofre o dano, não fica com a boca fechada, não se arrepende do seu pecado e continua cometendo ele cotidianamente, não gera ovelhas para Jesus Cristo, tem um ventre preguiçoso como eram os cretenses, hoje são os cretinenses, não é? Não faz nada para Jesus e critica quem faz. Não é isso aí? Está cheio de gente aí apontando para você. Ah, olha aí esse cara. Anda de bermuda, fala palavrão, conta piada. Isso aí não é de Deus. O cara faz 10 anos que não ganha uma alma para Jesus. E você está ganhando 100, 200, todo mês, 300. Porque Jesus te deu uma característica diferente. Assim como falavam de João Batista. Não é? E diziam que ele tinha demônios porque ele usava uma pele de couro. E não usava uma vestimenta longa como todos os religiosos daquele tempo usavam. E Jesus dá testemunho. Ele disse, veio João Batista, não comia, não bebia. E diziam, tem demônios. Não é? Mas nós não estamos aqui para ouvir o que as pessoas falam. Porque se fôssemos ouvir o que as pessoas falam, certamente não estaríamos aqui. Estaríamos em outro lugar, fazendo outra coisa. Porque os conselhos que recebemos, pelo menos eu, minha vida inteira, era contrário a Jesus. Era contrário à palavra de Deus. Então, nós temos que tomar uma decisão. Nós vamos ouvir o que os outros falam, nós vamos nos preocupar com o que os outros pensam, ou nós vamos guardar a palavra de Deus e andar em retidão na presença do Senhor Jesus Cristo. Falando a verdade, agindo dentro da verdade, sendo balizados pela palavra de Deus, fazendo aquilo que é certo, aquilo que é correto, mesmo que as pessoas não reconheçam isso na terra. Não importa, irmão. Importa o que Deus pensa de você, não o que as pessoas acham. Importa o que Deus pensa. Eu achei tão lindo ontem, falei para os guri, ontem eu recebi no culto lá no Rio Grande do Sul, um casalzinho, o irmão com 91 anos, a irmãzinha com 89. Bem titiquinho assim, baixinho, pequenininho eles. Ela veio, me abraçou e disse, ai pastor, eu preciso te falar, eu sou católica roxa. Meu marido é católico roxo. Se o padre souber que nós estamos aqui, ele mata nós. Aí depois que eu comecei a ouvir você, eu não parei mais. E agora eu não consigo mais parar de ouvir. Eu escuto você todo dia. Eu tinha que vir aqui. Eu falei, sabe por que você veio aqui? Ela disse, por quê? Eu falei, porque a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor e o segue. É por isso que você está aqui. Irmão, não importa o que as pessoas acham de você. Você acha que eu estou preocupado que tem um monte de gente que não gosta de mim? Eu estou andando para eles, irmão. Eu me preocupo com aquilo que o Senhor pensa a meu respeito. Aquilo que o Senhor acha do meu ministério, da minha vida, do meu comportamento. É isso que me importa. É isso que me importa, porque eu olho para os resultados. Eu olho para os frutos que o nosso ministério está gerando. Para as almas que estão se rendendo. Para as coisas que estão acontecendo nas nossas vidas. E a gente tem que dar glória a Deus, porque Deus é bom, o diabo não presta, é isso que importa. A gente tem que parar de viver de aparência. Parar de viver de aparência. Não adianta você ter um corpo bonito, malhado, não é? E por dentro câncer. Não adianta. Você ter um corpão bonitão, lindão e por dentro está canceroso. Ou seja,
Não adianta o copo estar limpo por fora, se por dentro ele está sujo. Então a gente deve sim cuidar do nosso corpo por fora, mas principalmente por dentro. Aí devemos cuidá-lo o melhor possível. Amém? Andar como ele andou. 7, Mateus. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que tendes desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que... Qual é o mandamento? A palavra de Deus. 8. Contudo, é um novo mandamento que vos escrevo, o qual é verdadeiro nele e em vós. Porque as trevas vão e já brilha a verdadeira. Que luz é essa, irmão? A luz da verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, irmão. A verdade liberta você da mentira. Quantos anos nós andamos na mentira, ouvindo uma religiosidade mentirosa, alegando que se nós vivêssemos aquilo, a gente ia para o céu. E aí quando a gente cresceu, descobriu que aquilo era mentira. Não é? Eu falo aqui para vocês que eu cresci com os meus pastores na Assembleia de Deus, os mais velhinhos, e eles diziam assim: nunca saia da Assembleia de Deus, porque se você sair da Assembleia de Deus, você vai para o inferno, porque essa é a única igreja santa e só vai para o céu quem congrega na Assembleia de Deus. Eu ouvi isso minha vida inteira, e era mentira. Mas quando eu ouvi, eu achava que era verdade. É mentira. Porque a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Não é? Jesus não disse que quem congrega na Assembleia de Deus vai ser salvo. Ele nunca disse isso. Nem na Batista, nem na Igreja do Porto de Cristo, nem em nenhum lugar. Porque a Igreja de Cristo somos eu e você. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Quando nós nos reunimos, nós somos a noiva do Cordeiro. Somos nós. E se estivermos devidamente ataviados, embranquecidos e com azeite, porque a Bíblia coloca isso como algo essencial para a nossa salvação, não é? Com azeite, se tivermos dentro de nós o azeite, que é o Espírito Santo de Deus, quando a trombeta tocar, nós vamos ouvi-la. E então, diz a palavra de Deus, seremos arrebatados e elevados para os altos céus, e lá nos encontraremos com o Senhor. E seremos aquele trigo que é recolhido no celeiro, aleluia. Porque o joio vai ser lançado no fogo e queimado. E somente lá vai haver a separação. Até lá vai haver o joio no meio do trigo. E se você quiser arrancar o joio, você vai arrancar o trigo junto. Por isso Deus permite que o joio conviva no meio do trigo. É por isso que as coisas são assim. Mas nós, eu e você, em função de lermos e conhecermos a palavra de Deus, temos a oportunidade de andar na verdade. Temos a oportunidade de viver a verdade. Verdade em Cristo. A verdade é Cristo. É a sua palavra. A palavra de Deus é a verdade para mim e para você. Verso 9 diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas... Você acha que tem muita gente enganada dentro das igrejas? Sim ou não? Por quê? Porque não vive a palavra de Deus. Porque não põe em prática a palavra de Deus. Nós devemos viver segundo a palavra de Deus, colocar em prática a palavra de Deus. É isso que nós devemos. Verso 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. 11. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os... Então tem muitas pessoas que andam por aí
que pensam que são crentes, que acham que são crentes, que acham que vão para o céu, que acham que estão numa igreja que prega uma doutrina santa, porém eles estão cegos, porque eles não amam os seus irmãos, porque eles não amam a Deus acima de todas as outras coisas, porque eles não colocam a palavra de Deus por prática na sua vida. Nós não temos um tipo determinado para ir morar no céu. Não. Nós temos um comportamento determinado, que é andar como Jesus andou. Ser como Jesus Cristo foi. Ter Jesus Cristo como exemplo na nossa vida em todas as coisas, todas, sem nenhuma exceção. Então, quando nós, eu e você, tivermos a condição de viver pelo menos um pouquinho daquilo que Jesus nos ensinou, a gente vai ter noção de que de fato está se convertendo e vivendo aquilo que nós precisamos viver para ir morar no céu. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Feche os seus olhinhos, por favor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero aqui apresentar todo o povo que está comigo. Eu quero pedir, Senhor, a Tua bênção sobre as nossas vidas. Eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor abra os nossos olhos. Não permita, Senhor, que a gente fique cego pelas mentiras teológicas, que a gente fique cego pelos desejos, pelas vontades, mas que nós possamos, Senhor, abrir os nossos olhos e ver. Abrir os nossos ouvidos e ouvir a Tua palavra. Ter os nossos corações quebrantados, Senhor, para que possamos viver o Teu Evangelho, para que aprendamos a perdoar, a pedir perdão, que aprendamos, meu Deus, a amar os nossos irmãos, Pai, que aprendamos, Senhor, a ter o Senhor como prioridade da nossa vida, e que possamos andar na Tua presença por todos os dias, em nome de Jesus, amém. E amém. Você pode dar uma salva de palmas aí para Jesus, por favor. Glória a Deus. Tome o seu assento, por favor, sente-se. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram, se vocês trouxeram, claro, os seus dízimos, né? Aqueles que quiserem enviar. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Essa semana a gente tem culto em Blumenau, quinta-feira, né? Atenção, povo de Blumenau. Essa semana nós temos culto aí, né? Em Blumenau vamos estar aí. E vai ser uma bênção. Glória. E vai ser uma bênção no Hotel Himmenblau. Estou até aprendendo já, viu? Himmenblau. Aí em Blumenau, quinta-feira, tá? Não esqueçam, estaremos aí. Glória a Deus. Nessa quinta-feira. Jesus é bom. Aleluia. Glória. Amém? Posso orar? Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe toda a nossa igreja, todos os ofertantes e dizimistas sejam alcançados e abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, você que trouxe as suas ofertas, e trazer aqui, por favor.
Amém, irmãos? Vamos ficar em pé? Feche os seus olhinhos, inclina a sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, papai, pela oportunidade que nos deu de estarmos aqui reunidos no teu nome. Eu te peço, papai, na autoridade e poder do teu nome, que o Senhor possa abençoar cada um de nós, que o Senhor possa abençoar a nossa semana, que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa, meu Deus, os nossos cachorrinhos, os nossos gatinhos, os nossos animaizinhos. Meu Deus, eu peço que a tua mão esteja sobre as nossas vidas em nome de Jesus, e que o Senhor possa nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo mal. Eu te peço, meu Deus, na autoridade e no poder do teu nome, que o Senhor possa abençoar a segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Que o Senhor possa abençoar os nossos planos, que o Senhor possa abençoar os nossos sonhos, que o Senhor possa abençoar o nosso trabalho, Senhor, nessa semana, que o Senhor possa abrir as portas do céu e derramar uma bênção financeira sobre as nossas vidas. Quem sabe, Deus, essa semana seja a semana de um milagre que nós estamos esperando. Quem sabe, meu Deus, essa semana seja a semana em que o Senhor vai abrir as torneiras do céu e vai derramar uma bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa empresa, sobre o nosso trabalho, o nosso escritório. Que o Senhor vai liberar, Senhor, aquela venda que está travada. Que o Senhor vai liberar, meu Deus, aquela carta de crédito que estamos esperando. Que o Senhor vai liberar, meu Deus, aquela ação na justiça que nós estamos aguardando. Meu Deus, aquela liberação no INSS, da aposentadoria, do pecúlio. Senhor, quem sabe aquele título do governo que eu tenho para receber, que o Senhor pode abrir a porta para que ele aconteça. Pai, em nome de Jesus eu te peço que a tua mão, Senhor, poderosa venha sobre as nossas vidas nessa semana para nos surpreender. Meu Deus, surpreende a tua igreja, surpreende o teu povo, Senhor, nessa semana que se inicia hoje, e nos abençoa, papai, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra suas mãos assim, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós agora e sempre. Todos dizem: vamos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Tchau.